Tem 59 anos, é casado, pai de 4 filhos, gestor de carreira, é o sócio 5001 do Sport Lisboa e Benfica e é também candidato a ser o próximo presidente dos Encarnados. João Noronha Lopes é o nosso convidado. João, boa tarde, bem-vindo. Uma pergunta rápida para uma resposta rápida. Porquê é que quer ser presidente do Benfica? Pela minha paixão incondicional pelo Benfica e pelo meu desejo de fazer uma mudança com um projeto novo e com uma equipa de grandes benfiquistas. Muito bem, é isso que vamos também conversar durante os próximos 20, 25 minutos. João, convido-o a sentar-se, a conversa vai ser longa. Vamos embora. Vamos embora. João, se for eleito presidente do Benfica no dia 25, qual vai ser a sua primeira medida no dia 26? Eu destaco 5 medidas que vou tomar nos primeiros dias. A primeira é pôr a estrutura do futebol organizada e a trabalhar para apoiar aquele que é um dos melhores treinadores do mundo e a quem eu quero criar mais condições para vencer no Sport Lisboa Benfica. Portanto, pôr a estrutura do futebol a trabalhar imediatamente e para apoiar José Mourinho. A segunda medida é começar o processo de análise para o aumento da lotação do estádio para 83 mil lugares e para a sua modernização. Em terceiro lugar, a questão da centralização. Vou imediatamente começar a olhar para os próximos 2 anos de contratos que nós temos para negociar. Esta direção disse que havia já propostas de 2 fontes, nós vamos olhar para isso. É muito importante este contrato e é muito importante que o Benfica volte a estar dentro do processo de centralização, porque ele não se pode fazer sem o Benfica para além destes 2 anos de contratos. Quarta medida, fazer a convocação de um congresso das Casas do Benfica. As Casas do Benfica não podem só ser lembradas em alturas de eleições ou em alturas de aniversário. E, portanto, vou convocar um congresso das Casas para voltar a ouvir as casas que já não são ouvidas há mais de 10 anos e o mundo, entretanto, mudou. E o último projeto para mim é muito importante e talvez o último seja o primeiro, é apresentar aquilo que eu sou, aquilo que é a minha equipa e aquilo que é o meu projeto a todas as pessoas do Benfica. Vamos ter seguramente tempo para dissecar esses pontos com mais abrangência, digamos assim. Temos 5 temas grandes para tratar e penso que o tema que diz mais aos sócios e aos adeptos, mas sobretudo aos sócios, é o futebol profissional e a formação. Apresentou o Pedro Ferreira, diretor-geral para o futebol, também o Tomás Amaral, diretor desportivo. Já disse, José Mourinho é o seu treinador. Qual é a sua visão para o futebol do Benfica? Resuma em 3 palavras essenciais. Uma estrutura forte, estabilidade, ambição e, outro ponto, acrescentaria um 4º elemento que é identidade. Vamos começar pela estrutura e para explicar tudo de uma forma muito clara. Nuno Gomes será o vice-presidente para o futebol e também será administrador da SAD. O Nuno traz consigo uma grande experiência do Benfica, onde esteve na formação durante alguns anos, como sabe, e uma experiência que ele acumulou como consultor da FIFA no futebol internacional. E, portanto, será ele o representante do futebol no Conselho de Administração da SAD, supervisionando toda a área e com uma presença muito importante também nas relações do clube, nomeadamente com as instituições externas. A reportar ao Nuno estará o Pedro Ferreira. Pedro Ferreira fez um trabalho notável enquanto scout do Benfica, foi para o Nottingham Forest, fez parte da equipa que levou outra vez o Nottingham Forest aos lugares europeus. Era uma pessoa que teve vários convites para ficar em Inglaterra, decidiu vir para Portugal porque ficou muito interessado no meu projeto e nas conversas que nós fomos tendo ao longo do tempo e o Pedro vai ter a seu cargo todas as áreas fundamentais do futebol do Benfica. Portanto, a formação, o scouting, o diretor desportivo e o futebol feminino e depois fazer a ligação com todas as áreas de apoio, o marketing, da comunicação, o departamento médico, nutricionistas, por aí fora. O Tomás Amaral será o diretor desportivo com uma atenção muito especial para o scouting, onde ele também tem uma grande experiência, teve uma experiência internacional também de sucesso. O Vítor Paneira terá um papel muito importante na ligação entre a estrutura do futebol e a equipa, estando muito próximo da equipa, trazendo com ele a experiência de muitos anos do futebol português, quer no acompanhamento dos jogadores emprestados, quer também num ponto que para nós é muito importante, que é na detecção de talentos em Portugal. O Benfica tem que ir buscar mais jogadores ao campeonato português, porque são jogadores que já estão integrados, que já não têm uma adaptação cultural, muitos deles até já falam português, caso não sejam naturais do país, e portanto nós temos que voltar a dedicar atenção ao futebol português. Segundo elemento essencial, estabilidade. Estas pessoas são pessoas com as quais eu já estou a conversar há quase um ano. Portanto, são pessoas que sabem exatamente aquilo que é a minha visão para o futebol, sabem exatamente para onde é que nós vamos e discutiram o meu programa de futebol entre elas. Todas elas sabem exatamente o que é que vou fazer, os cargos estão definidos e estão prontas a começar no dia 26 de outubro.
Nós não podemos ter um projeto para o futebol em que temos 5 treinadores em 4 anos. Certo. Ou em que todos os anos entram 13 jogadores e saem 12 ou por aí fora. E, portanto, o projeto constrói-se com estabilidade, e estabilidade é escolher uma equipa, a equipa saber exatamente aquilo que faz, saber exatamente como é que é o processo de escolha dos jogadores, como é que é o processo de evolução da formação e depois tomar as decisões. Não vão haver aqui contratações do treinador ou contratações do presidente ou do vice-presidente, vão haver contratações que foram decididas pela estrutura do Benfica. Terceiro ponto essencial, que tem a ver com a ambição e com a identidade. Nós não podemos normalizar a derrota e todos nós vamos cometer erros. É normal cometermos erros e no futebol com certeza que vamos cometer erros. Agora temos que aprender com os erros. Ou seja, quando nós temos 5 treinadores em 4 anos e temos este carrossel de jogadores que entram e que saem e não vamos aprendendo com isso, obviamente que vamos repetindo os mesmos erros. E depois, em vez de irmos à procura das soluções para os problemas, vamos primeiro tentar arranjar desculpas para aquilo que aconteceu. E, portanto, é isso que tem acontecido e assim nunca mais nós podemos avançar. Há que reganhar a cultura de vitória. Sim. Nós não podemos normalizar a derrota, não podemos festejar segundos lugares no campeonato. Não, o apuramento para a Liga dos Campeões não é uma razão de festejo, obviamente nós temos que lá estar, mas temos de lá estar porque fomos campeões e portanto eu não festejo um apuramento para a Champions como se tivesse ganho o campeonato. E o último ponto tem a ver com a identidade. A identidade é algo que eu continuo sempre a repetir. A identidade é saber o que é o Benfica, ter esta cultura vencedora e fazer com que esta cultura vencedora chegue não só aos jogadores que vêm de fora, como seja alimentada perante os jogadores da nossa formação. Um jogador de fora tem que saber aquilo que vem. E, portanto, se um jogador chega cá e faz umas declarações a dizer que está muito satisfeito por estar no Benfica, porque isso lhe permite dar o salto para outro clube, houve qualquer coisa que falhou na contratação deste jogador. Nós vamos ter sempre que vender jogadores, vamos ser claros. Agora, temos é que criar condições para que os jogadores possam ser campeões do Benfica antes de ser campeões lá fora. Agora, se à primeira oportunidade os jogadores saem, ou se eles veem que outros jogadores são emprestados sem terem oportunidades para crescer no Benfica, obviamente que é muito complicado convencer grandes jogadores a ficar e eu vou criar essas condições para que os jogadores fiquem no mínimo 2 anos no Benfica após a sua estreia na equipa principal. Ou seja, o Benfica tem que ter uma equipa sombra onde se diga claramente estes são os jogadores que vêm da formação e essa deve ser a nossa base deve ser a formação. Nós temos uma das melhores formações do mundo, foi uma obra bem feita, mas temos que torná-la ainda melhor. E segundo, a partir do momento em que são detectadas lacunas de jogadores que não podem vir para a equipa principal da formação, então sim, ir buscar jogadores que podem ser titulares vindos de lá de fora, mas mais uma vez, é preciso que esses jogadores tenham talento, mas é preciso que esses jogadores também percebam o que é o Benfica e é preciso que estes jogadores tenham muita vontade de vencer. Epá, gostei de ver tanto. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Ricardo Gomes, é um jogador que me enchia as medidas enquanto central. Fez uma grande dupla com o Moser. Uma grande dupla com o Moser, mas um jogador de uma elegância extraordinária, que depois lembro-me num campeonato em que ele ainda ia lá à frente, ainda marcava golos decisivos e foi um jogador que me marcou muito. No preâmbulo do seu programa eleitoral fala de um regresso às origens e de recuperar a hegemonia do futebol. Pergunto-lhe realisticamente se acha que é possível, no contexto atual, recuperar esse contexto hegemónico que o Benfica teve nas décadas de 60 e 70. Claro que sim. Claro que sim. Esse o nosso ADN é vencer e, portanto, o Benfica em Portugal tem que ganhar mais do que os seus 2 diretos adversários em conjunto. E lá fora tem que chegar aos quartos de final da Champions. Obviamente que eu não garanto que isso vá acontecer todos os anos, mas temos que ter essa ambição, sabe? Porque se não tivermos essa ambição, nunca mais lá vamos chegar. Também disse no preâmbulo que quer devolver ao Benfica a capacidade de ser um grande clube europeu. Naturalmente, para ter essa grandeza europeia é preciso ganhar nos principais palcos europeus. Não há palco maior do que a Liga dos Campeões. Consegue fazer essa promessa a médio e longo prazo, que será um objetivo para cumprir? Olha, eu já disse isto, o meu sonho é voltar a ganhar uma Champions. É um sonho que eu tenho, é isso que eu, quando falo de futebol com os meus filhos, é isso que nós temos na cabeça. É um dia festejarmos todos juntos uma Champions num relevado de um país qualquer europeu, e se pudesse ser na Luz, então ainda melhor. E portanto, esse é o meu objetivo. Agora, eu não prometo que vou ser campeão europeu. Obviamente, nós temos que estar conscientes daquilo que são as nossas limitações, mas temos que ter ambição para lá chegar. E isso começa por ser campeão em Portugal e, portanto, passa por ganhar mais em Portugal. Para ganhar mais em Portugal, o Benfica tem que ganhar, mas tem que ganhar a jogar à Benfica, a jogar bem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o modelo de jogo que nós temos tem que ser um modelo de jogo pressionante, de posse, de controlo. Porquê?
porque isso corresponde a 90% dos jogos que o Benfica joga no Campeonato Nacional. E, portanto, é essa filosofia e esse modelo que tem que presidir ao futebol do Benfica. Se isso acontecer, estamos muito mais perto de ganhar do que se tivermos outro tipo de modelo de jogo mais defensivo ou transições rápidas, por exemplo. Só para fechar aqui a parte do futebol profissional, se o João vencer as eleições, vamos estar no dia 25 de outubro, já na reta final deste ano e com a janela de mercado praticamente aí ao dobrar da esquina. Já fez uma primeira análise junto da sua estrutura daquilo que poderá ser necessário para o Benfica em janeiro? Olha, cada coisa a seu tempo. Primeiro, nós temos um grande treinador que é José Mourinho e eu e a minha estrutura vamos criar ao José Mourinho todas as condições para ele poder triunfar no Benfica e para ser campeão este ano, que é o que nós queremos. A análise do mercado será feita em conjunto com o José Mourinho. Eu sou sócio desde 1972, surgiu através do meu pai, que é grande benfiquista, e através de um tio meu, que me fez sócio e com quem eu vinha muitas vezes ao Estádio Antigo. Vivia fora de Lisboa, sou um benfiquista fora de Lisboa, vinha ao Estádio Antigo e das melhores recordações que eu tenho é exatamente essas memórias, chegar ao Estádio Antigo mais cedo, ficar lá a almoçar, portanto devo ao meu pai e ao meu tio João. Já vai entroncar um pouco com a segunda questão, que é qual é a sua recordação mais antiga do Benfica? Eu acho que a minha recordação mais antiga do Benfica foi um jogo com o Eusébio e é a melhor de todas, É a única recordação que eu tenho de facto de ver o Eusébio jogar. Conferência, que o Benfica ganha 1-0, nós até chegámos atrasados ao estádio, mas tenho essa recordação e é de facto a melhor de todas porque é o nosso rei. Muito bem, vamos seguir em frente para a parte financeira. No futebol moderno, os sucessos desportivos estão muitas vezes de braços dados com a robustez financeira. Apresentou também aqui um nome forte para as finanças do Benfica, o José Teotónio, CEO do Grupo Pestana. O que é que pretende fazer diferente nas finanças do Benfica, João? Olha, o José Teotónio é um dos grandes gestores portugueses e é uma pessoa que eu tenho muito orgulho que me acompanhe. E vamos lá ver. Gerir e contas foi a minha vida, mas o mais importante do Benfica é o sucesso desportivo. E, portanto, nós não festejamos relatórios e contas, não festejamos balanço, aquilo que nós queremos é festejar títulos. Aqui, a parte financeira deve ser instrumental para que nós possamos ganhar mais títulos. É isso que se quer. Do ponto de vista financeiro, a situação é, obviamente, uma situação preocupante se olharmos para todo um mandato passado de Rui Costa. Não é o último ano que faz esquecer aquilo que são os resultados consolidados do clube, e esses resultados consolidados mostram dados preocupantes. O passivo aumentou 100 milhões de euros, os resultados correntes sem as transferências de jogadores têm um déficit de 15 milhões de euros por ano, a questão dos custos aumenta brutalmente no Benfica e, portanto, temos que fazer duas coisas. Por um lado, temos que olhar para o lado dos custos e, portanto, temos que racionalizar custos, e isso é uma coisa que nós iremos fazer, quer nos fornecimentos e serviços externos, quer nos custos operacionais. Segundo, há que aumentar receitas. Agora, vamos por parte relativamente às receitas. Primeira questão, o Benfica precisa das receitas da Champions. Essas receitas da Champions representam entre 30% a 40% das receitas do clube. E, portanto, tudo aquilo que nós fizermos a montante para as receitas comerciais serve de muito pouco se nós não tivermos receitas na Champions. E por isso é que eu comecei por falar no meu projeto esportivo, porque é aí que reside o fundamental do futuro do Benfica, ter sucesso na Champions e assegurar as receitas da Champions. Segundo ponto, podemos aumentar as receitas de dia de jogo. Como? Aumentando não os Red Pass, que já chegaram a um limite que eu considero inaceitável para os adeptos do Benfica. Os adeptos do Benfica não podem continuar a suportar aumentos de Red Pass de 20% todos os anos. Sabe porquê? Porque se continuarem assim, o Benfica torna-se um clube de elite. E não é o facto de haver uma lista de espera de 20 mil lugares que deve fazer que nós aumentemos isto todos os 20%, porque senão só as pessoas que têm dinheiro, só os ricos é que podem aceder aos Red Pass. Ora, não é essa a minha filosofia para o Benfica. O Benfica é um clube dos sócios, é um clube associativo, é um clube popular e, portanto, eu não vou por aí. Temos que ser mais ambiciosos no merchandising global. O Benfica tem que globalizar o seu merchandising para que os benfiquistas possam encontrar camisolas do Benfica a qualquer sítio onde vão, e nós estamos em conversações com uma empresa especializada e que trabalha com as grandes ligas e com os grandes clubes europeus para isto. E depois, voltando aqui às receitas do dia de jogo, antecipando se calhar uma pergunta que me vai fazer, eu tenho um projeto que foi feito pela DAR, que é Engineering, que é uma das maiores empresas de construção de estádio do mundo, e que permite essa expansão até 83 mil lugares. Este projeto é um estudo prévio e com responsabilidade. Aquilo que nós vamos fazer
é completar esse estudo prévio com dados que vamos ter depois de estarmos no Benfica e ver qual é o projeto que o Benfica tem para o aumento de lugares. E depois, em função disso, vamos apresentar aos sócios, como eu lhe disse nos primeiros dias de mandato, o nosso projeto relativamente... Mas será um projeto de expansão do atual estádio? É um projeto de expansão do atual estádio para 83 mil lugares, um projeto de expansão que também passa pela modernização e pelas condições de comodidade do estádio. Nós não podemos estar a aumentar lugares e depois exigir às pessoas que tenham mais de 1,70 m para poderem estar nas primeiras filas. Isto não é criar condições de comodidade. E depois, na zona envolvente do Estádio da Luz, eu quero revitalizar aquela zona, não enchê-la de betão, mas criar uma revitalização da zona, criando fan zones que sejam à imagem daquilo que acontece na FIFA, nas competições da FIFA e da UEFA, que eu conheço bem, para que estejam presentes as casas do Benfica, tornar aquele local mais agradável para as famílias, para que elas vão mais cedo para o estádio e, obviamente, gerar receitas adicionais. O que eu não vou fazer é encher a envolvente do Estádio da Luz, nem com hotéis, nem com centros comerciais ao lado do Colombo. Está a falar do Benfica District, o projeto que foi apresentado pelo Rui Costa em julho. Certo. O que eu vou fazer é aumento o estádio para 83 mil lugares, com isso ajudar a diminuir a lista de espera dos Red Pass. Não o conseguimos resolver completamente, mas ajudamos a diminuir. Revitalizar a zona envolvente do Estádio da Luz e modernizar o estádio, com condições de comodidade à imagem dos estádios modernos. Fazer uma casa do sócio, que já estava no meu programa em 2020. Para quê? Para criar um local de convívio para todos os benfiquistas que vivem na envolvência do estádio e que possa ser aproveitado pelas casas do Benfica, para quando forem ao estádio terem um local de convívio com outros sócios, onde podem eventualmente almoçar, onde podem jantar, e portanto a casa do sócio será uma das prioridades. Em paralelo, investir no Seixal. Acho que nós temos que investir em infraestruturas no Seixal, temos que resolver algumas questões legais, mas aumentar a capacidade do Seixal é absolutamente fundamental, não só para o futebol profissional, como também masculino, como também para o futebol feminino. O futebol feminino tem que ter condições de dignidade à imagem daquilo que é o Benfica e à imagem daquilo que é o potencial que o futebol feminino pode ter para o Sport Lisboa e Benfica. Não falou do naming do estádio, é um dossiê que quer resolver também? É um dossiê que eu quero resolver, mas com responsabilidade. Ou seja, eu não prometo que vou resolver o problema do naming amanhã, nem tenho pressa para isso. O nome do Estádio da Luz é demasiado importante para o Benfica ir a correr fechar um acordo de naming com uma empresa qualquer. E portanto, nesta matéria, nós vamos ser muito exigentes. Ou seja, queremos que qualquer parceiro que esteja associado ao Estádio da Luz tem que ser um parceiro com uma reputação inatacável e que não só seja prestigiado por estar a patrocinar o nosso estádio, mas que também seja alguém com prestígio à imagem daquilo que tem que ser um parceiro para o nosso Estádio da Luz. Eu cresci com o Benfica europeu e, portanto, vivi muitas derrotas das finais europeias. Custou muito a derrota com o penalti falhado do Veloso, até porque eu tinha sido um dos melhores em campo. Lembro-me que depois disso hibernei durante praticamente um dia. É isso que me acontece nas derrotas, eu gosto de vivê-las em silêncio. Marcou-me também a derrota de Amsterdão, porque foi vivida em família e foi vivida no estádio, mas como o meu pai me ensina, nas derrotas nós devemos gostar mais do Benfica e foi isso que nós todos fizemos enquanto família. O que é para si um dia à Benfica? Um dia à Benfica é quando o Benfica ganha na véspera e o dia seguinte pode estar a chover, que para mim é um dia de sol e, portanto, o Benfica põe-me até consegue alterar o tempo se estivermos a festejar uma vitória. Vamos avançar, João, para os sócios. O Benfica tem neste momento mais de 400 mil sócios. 400 mil chega para si? Nós temos um projeto para aumentar para 500 mil sócios, ou dois projetos. Como sabe, vai haver uma renumeração dos sócios no próximo ano e, portanto, os números vão descer e temos um projeto para aumentar o número para 500 mil sócios, que nos parece um objetivo atendível. Como é que vamos fazer isso? Queremos criar um programa de incentivos para sócios para trazerem novos sócios, queremos criar um programa de incentivo para que as casas do Benfica também beneficiem trazendo novos sócios, nomeadamente transformando sócios que são só da casa em sócios do Benfica, alargando o programa Mais Vantagens, que é um bom programa, mas que pode ser alargado para trazer mais benefícios e principalmente para alargar benefícios às regiões fora de Lisboa. Uma das coisas que eu ouço
de muitas casas do Benfica é que muitos daqueles benefícios não estão presentes, aquelas lojas não estão presentes nas várias cidades ou nas várias vilas onde eles estão e portanto o Benfica tem que ter muita atenção aos sócios fora de Lisboa porque é um clube nacional e alargar os benefícios desse cartão fora de Lisboa parece-me fundamentalmente importante. Segundo ponto, que me parece também muito importante, tem a ver com a criação do provedor de sócio. O que é o provedor de sócio? O provedor de sócio é uma entidade independente que faz com que as reclamações, as dúvidas que os sócios podem ter sobre a bilhética, sobre os seus direitos, sobre as modalidades, sobre o estado da luz, cheguem a quem tem direito e sejam respondidas em tempo útil. E, portanto, esta figura vai ser criada e vai ajudar exatamente a que os sócios tenham respostas. E uma das primeiras medidas é fazer uma convocação de um congresso das casas. O presidente do Benfica não pode ir às casas do Benfica só em altura de eleições ou só em altura de aniversário. A última vez que o Benfica fez um congresso das casas foi há 10 anos. Ora, como é que é possível? Eu tenho aqui muitas medidas para propor para as casas, mas antes de mais, a obrigação de um presidente do Benfica é ouvir o que as casas têm para dizer. Não é chegar às casas, fazer um discurso e vir-se embora. Eu vou às casas e estou lá 2 ou 3 horas, obviamente que dirijo umas palavras às pessoas, mas estou a ouvir as pessoas, estou a ouvir as sugestões. Muitas das sugestões que estão no meu programa vieram das casas. E o Congresso das Casas é absolutamente fundamental. Nós temos que ouvir o que é que as casas têm para nos dizer. Futebol, eu fui extremo-direito durante muito tempo, depois fui recuando para central, à medida que a idade foi avançando. Sim. E acabei como defesa central, onde as pernas já não os davam muito, mas o meu posicionamento tático ainda me permitia jogar qualquer coisa. Uma pergunta difícil, João. Se não fosse benfiquista, de que clube é que seria? Não consigo. É impensável eu não ser benfiquista. Não é impensável eu sequer pensar o que é que seria a minha vida sem o Benfica. João, vamos avançar para as modalidades, estamos na reta final. Anunciou um novo modelo também para as modalidades. Como é que vai gerir este equilíbrio entre a necessidade de investir para obter resultados em modalidades de pavilhão, que, como bem sabemos, não têm a bilhética que tem o estádio? Olha, as modalidades fazem parte da identidade do Benfica. E, portanto, é assim que nós temos que olhar. O Benfica tem que vencer mais, não é? Nós não podemos gastar 30 e tal milhões de euros em custos diretos e depois não ganharmos. Nas modalidades masculinas ganhámos pouco mais de 30% dos títulos do ano passado. Tivemos boas notícias nas modalidades femininas, mas o Benfica tem que ganhar mais e isso assenta em duas coisas. Primeiro, o meu vice-presidente das modalidades é o Filipe Gomes, ex-capitão da equipa de basquete do Benfica e alguém que tem uma experiência grande na gestão de patrocínios de grandes marcas em Portugal. E depois, temos que fazer várias coisas. O cartão Red Pass modalidades tem que levar outro incentivo, nomeadamente oferecendo mais benefícios. O merchandising das modalidades, que é quase inexistente, tem que, obviamente, levar uma volta. Portanto, tudo isto passa por um plano integrado e que está a ser, obviamente, bem enquadrado pela nossa equipa das modalidades. A melhor coisa são as muitas manifestações de apoio que eu tenho tido, principalmente longe de Lisboa, de benfiquistas que vivem o Benfica à distância. Eu sou um benfiquista de fora de Lisboa, porque vivi em Évora, fui imigrante em Paris e, portanto, eu sei bem aquilo que se sente quando se está longe do Benfica e, portanto, essas são as melhores recordações que eu tenho. O pior momento foi um momento muito triste em que uma das pessoas que fazia parte da nossa campanha, que era um dos maiores benfiquistas que eu conheci, o Ivan Ferreira, nos deixou e que nos marcou a todos. Foi o momento mais difícil. Muitos candidatos nestas eleições presidenciais, é difícil ficar tudo resolvido numa primeira volta? Será uma decisão dos benfiquistas. Primeiro, haver muitos candidatos é um ótimo sinal. É um ótimo sinal de vitalidade do Benfica. E, portanto, eu respeito, obviamente, todos os candidatos. Aquilo que eu sinto hoje, e sinto cada vez mais, não só em Lisboa, mas quando ando pelo país, eu já fui seguramente a mais de 50 casas do Benfica, sinto uma onda crescente de apoio à minha candidatura, de pessoas que querem a mudança, mas querem uma mudança feita de uma forma tranquila, com benfiquistas que eles conhecem, com António Bagão Félix, com o Luís Tadeu, com o Carlos Perdigão, que é um dos grandes historiadores da história do Benfica, e depois com gente nova, gente que traz uma visão diferente. José Teotónio, como já falou, um dos grandes gestores deste país, o Gonçalo Almeida Ribeiro, que
foi vice-presidente do Tribunal Constitucional até agora, João Moreira Rato, que tem uma carreira enorme na banca, mas que é também o presidente do Instituto Português de Corporate Governance, portanto alguém que exatamente lida com as melhores práticas a nível de transparência e de conduta das sociedades e, portanto, este desejo de mudança eu sinto cada vez mais e eu estou convencido que posso ganhar à primeira volta. O Benfica tem que mudar. O Benfica não pode continuar a discutir o passado. E aquilo que nós assistimos hoje em dia é a Luís Filipe Vieira ter que justificar aquilo que fez no passado, o Rui Costa a desculpar-se daquilo que está a fazer no presente e eu quero apresentar propostas para o futuro. E quando eu assisti às declarações de Rui Costa, onde ele disse que os benfiquistas sentem que é melhor perder assim, porque nós quase que ganhámos tudo. Ora, Rui Costa é o presidente do quase. Quase que ganhámos o campeonato, sim. Quase que ganhámos a taça. Está a falar da época passada, sim. Quase que ganhámos o campeonato, quase que ganhámos a taça, quase que defendemos os interesses do Benfica, quase que ganhámos nas modalidades. Ora, o Benfica não precisa de um presidente do quase. Rui Costa teve todas as condições para ser um presidente ganhador. Foi eleito por 85% dos benfiquistas. O que nós estamos aqui a votar não é no jogador Rui Costa, que eu admiro enquanto jogador. Estamos a votar no Rui Costa enquanto presidente e naquilo que ele não fez durante 4 anos. E aquilo que eu não digo aos benfiquistas é deem-me 4 anos para eu provar que sou bom e se eu provar que sou bom, então deem mais 4. Não, eu estou preparado para aquilo que é ser presidente do Benfica. Estou preparado, tenho uma equipa comigo, sabemos exatamente aquilo que vamos fazer e no primeiro dia, imediatamente, nós vamos começar a trabalhar para fazer deste Benfica um Benfica mais ganhador, mais respeitado, um Benfica do futuro. Só mesmo para fechar, João, se o resultado não for de encontro às suas pretensões, está preparado para apoiar algum candidato numa eventual segunda volta? Com todo o respeito pelos outros, essa é um cenário que eu não coloco. Eu vou ser presidente do Benfica porque o Benfica precisa de mudar, o Benfica precisa de virar a página, precisa de ter um novo projeto, gente nova, que não venha lavar a roupa do passado, nem acertar contas de gente que venha construir o futuro, e um futuro que todos os benfiquistas desejam. João, foi um prazer, muito obrigado por esta entrevista e boa sorte para o ato eleitoral. As declarações de João Noronha Lopes, candidato a ser o 35º presidente do Sport Lisboa e Benfica.